Olá a todos, estamos aqui no canal Pitada Espírita, iniciando esse trabalho que há muito vem sendo construído, com a ideia de divulgar em pequenas mensagens, em conversas naturais, entre amigos, entre corações, os ensinamentos da doutrina consoladora de Jesus, de todo o seu acervo que suporta o estudo e a edificação de todos nós. A Pitada Espírita, ela é uma conversa entre pessoas sobre temas específicos de alguns trechos da doutrina espírita, seja do Pentateuco, seja do Evangelho de Jesus, seja dos livros que suportam e acompanham a divulgação da doutrina, sempre com a luz do Espiritismo e a luz do Evangelho do Cristo. Não esqueça de curtir nosso canal, se inscrever no nosso canal para que possa se ampliar, divulgar e alcançar tantos corações que precisam receber as mensagens, e a gente aqui só fazendo a nossa parte e compartilhando o pouco que estamos ainda estudando e aprendendo. Hoje eu estou aqui muito feliz com meu amigo, meu irmão de coração, o Hernani, para iniciar esse trabalho, para fazer o nosso primeiro vídeo, nossa primeira conversa. O Hernani está aqui para a gente bater um papo. E a gente vai falar hoje sobre o tema o encontro de Jesus com o Espiritismo. Esse encontro tão importante e tão necessário. Hernani, eu estava observando o Livro dos Espíritos, a gente... foi o primeiro livro que o Kardec, ele escreveu para iniciar aquele Consolador prometido que Jesus falou lá atrás, trazendo como uma necessidade da humanidade. E a perfeição dessa obra, que o Kardec codificou através das mensagens dos Espíritos, ela vem assim abordando um longo trecho, trazendo para a humanidade tudo aquilo que era ainda o oculto. Tudo aquilo que as pessoas não conheciam, tudo aquilo que ainda era inalcançável. Então, o livro ele passa lá na divisão dos livros. O livro primeiro, as causas primeiras, que fala a concepção de Deus, os elementos gerais do universo, criação, princípio vital. E depois a o Gênesis, Kardec, que é a parte da Gênesis. É. E Kardec depois ele entra no mundo espírito dos espíritos, que naquela época era desconhecido. Então ele Livro dos explica Médiuns. todo o livro, toda a origem dos espíritos, natureza, como são as interações, a encarnação, o retorno da vida corporal, pluralidade das existências, a questão da concepção dos mundos. Depois ele vem na parte do relacionamento espiritual, intervenção do mundo dos espíritos no nosso mundo físico, sono e sonhos. Então ele traz todo um acervo técnico e científico como uma das três bases da doutrina, ciência, religião e filosofia. Então, ele traz todo esse aspecto técnico-científico, trazendo para o mundo a base ainda desconhecida da doutrina espírita. Só que quando a gente pensa que essa doutrina é o Consolador prometido por Jesus, a gente não consegue conceber essa doutrina completa sem a parte da moralidade. E aí, quando ele entra no terceiro livro, que fala das leis que regem o universo, Morais. as leis morais, o primeiro. E aí na pergunta 625, quando o Kardec pergunta sobre a questão moral, qual que é a exemplificação moral, ali há um encontro. A completude da doutrina espírita de acordo com Cristo Consolador. É quando Jesus adentra no livro dos Espíritos. Antes desse ponto, quase Jesus é citado só as falas de Jesus, em alguns trechos citados as falas de Jesus. E aí nesse ponto Jesus entra no espiritismo, porque a gente não consegue conceber o espiritismo como perfeição, como consolo, sem a figura moral de Jesus, não é mesmo? Não dá. E eu acho tão interessante, o Kardec como educador, ele fez junto com os espíritos, lógico, mas ele foi a chave fundamental para isso, porque ele veio preparando o livro e até mesmo as informações e as bases para estudo, de poder chegar nesse ponto, onde é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, falar da moral e entrar com Jesus, porque você observa, ele veio falando da criação dos mundos, ele veio trazendo de uma maneira tão perfeita, para que quando ele fala assim, olha, mas agora, tudo isso que leu até agora, sem a condição moral, é perdido. Porque se a gente for lá no Evangelho, lá no comecinho, ele está dizendo, olha, as 4 coisas lá, pode-se dizer que os Evangelhos se dividem em 5 partes. E a mais importante dela é a questão moral. As outras podem até mudar, mas a questão moral, se você não tiver,
Não tem como. Aí essa pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para seguir de guia e modelo? A resposta é seca e simples. Vede Jesus. Ou seja, se eu preciso ter essa elevação moral, qual é o modelo ou guia que eu devo me espelhar? Né? E Aí a eles, resposta de Deus. exato, e eles não deixam brecha para outras interpretações, né? Não Outros deixa, não deixa. nomes que teve ao longo do cristianismo ou também em outras religiões até aquele momento. E que são personagens importantíssimos na história. Né? Buda, pô, a gente vai ver muitos aí que vieram, Sócrates, que vieram transformar uma questão diferente. Mas vede Jesus. Né? E aí a doutrina tem nos mostrado que ele é o governador planetário da Terra. Né? E se a gente parar, Thales, eu acho tão interessante, se a gente parar e deixando um pouquinho de lado o Antigo Testamento, que é muito importante, porque os profetas já falavam disso, Jesus, com seus ensinamentos aqui no Novo Testamento, os 3 anos que ele passou falando da questão, ele sempre exemplificou moralmente. No entanto, que toda a sua autoridade moral era capaz de contagiar. Contagiar tanto que hoje, eu e você, estamos aqui a 2020, quase depois dele, estamos falando dele ainda. Porque foi tão grande a questão e a exemplificação moral que ele deu na época que explodiu, né? Aí, logicamente, que ele teve os seus discípulos, os disseminadores, que a gente fala hoje, né, Thales, os multiplicadores dessa questão moral. Né? E é maravilhoso, né? E esse encontro foi muito importante, né? Porque depois aí Jesus ele vai nortear dali para frente na doutrina espírita. Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos, igual você falou, ele vai nortear toda a condução, né, da doutrina espírita, né? O termo lá que eu acho muito lindo, que talvez a grande revelação da doutrina espírita na época e até hoje também é a parte do fenômeno, né? Do fenômeno espírita, né? O fenômeno mediúnico, a interação entre os dois mundos, né? Começou assim, né, para o Kardec, né? Começou assim por Chamou a Kardec, atenção de Kardec e assim, as poxa, mesas deixa eu ver. falando, Se girando. essa mesa responde, ela do princípio é o efeito. Eu quero saber então que ela tem um princípio inteligente. Eu quero saber onde está. E aí trouxe todo esse fenômeno que até hoje ele vem carregando aqui, nossos dias atuais mesmo. E que se não tivesse ali o balizador moral, né, da figura do Cristo, provavelmente a doutrina iria se perder. Né? Igual eram os fenômenos mediúnicos que sempre existiram na época lá atrás, né, dos egípcios, dos profetas, né, do mau uso das faculdades mediúnicas e de todas as interações Sim. entre os dois mundos que sempre existiu. Então, quando traz a explicação lógica, científica de como opera esse mundo espiritual através de nós no mundo corporal e baliza-se pela figura do Cristo, enriquece de forma tão bonita, né, que é o termo lá que a gente usa da mediunidade com Jesus. Como é bonita a mediunidade com Jesus. Quando a gente vê Chico Xavier, Divaldo Franco, todos esses que são conhecidos no nosso meio espírita, que viveram em si a mediunidade com Jesus, como o trabalho fica bonito. E a figura do Cristo, eu acho que ela é tão linda, tão importante, tão maravilhosa e tão forte, que ela acaba, para quem consegue viver a doutrina com a figura de Jesus ao lado, ela acaba sobressaindo as questões menos importantes, trazendo a doutrina, trazendo todo o acontecimento espírita de forma natural, como foi a relação de Jesus com os seus da época através do Evangelho. Sim, sim. E são as leis naturais. Tá aí. Quando a gente começa... porque quando você falou assim, não, quando eu vejo a doutrina e com Jesus do lado, parece que a coisa se... E, na verdade, nós estamos entendendo hoje que ela sempre esteve aí, né? Os fenômenos, como você disse, sempre existiram. Os médiuns da antiguidade estavam aí fazendo o seu trabalho, que são os profetas, enfim. Mas isso sempre existiu. O que aconteceu quando Kardec trouxe a doutrina é que abriu um novo visual de como isso se opera. E que trazendo que isso não é um fenômeno, um milagre, uma coisa sobrenatural, mas nada mais do que um fator natural de cada um de nós. Nos mostrando no fundo, Thales, que nós estamos muito mais conectados com ele do que a gente imagina. Muito, exato.
Como né? diz o Não livro dos tem Espíritos, né? A interação ela é constante o tempo todo, né? constante, constante. A gente está sempre, sempre. Thales, assim, e é uma opinião minha. Eu acho tão gostoso porque um dia eu estava falando um pouquinho dos acontecimentos que nós temos na vida, né? Que nos fazem às vezes sofrer, que nos fazem mudar alguns pensamentos. E um deles foi um acontecimento que teve com meu filho algum tempo atrás. E depois disso tudo que eu busquei a questão de saber o porquê, né, aquela questão da fé raciocinada, ou naquele momento, no primeiro momento, eu confesso com você que era mais por questão de, agora eu quero saber por quê, sabe, aquelas coisas que eu estou sofrendo. A gente não me motivou. E eu cheguei à questão do estudo da doutrina, estudando tudo que podia para entender o que tinha acontecido com meu filho. E aí um dia eu me tomei conta, e eu falei uma vez na palestra assim, eu quero deixar meu testemunho. Eu me apaixonei por um homem, depois que eu conheci a doutrina, tendo essa fé raciocinada que ela nos coloca. Eu me apaixonei por Jesus, porque ele é um ser encantador. Ele é exatamente isso. Ele é um guia, ele é um modelo. Se eu preciso de alguém para ter direção na minha vida, para ter esse conhecimento, até mesmo para entender como essa relação espírito, homem, matéria, espiritual, ele é a referência. Ele é a referência. E o que é mais importante, que é aquilo que você falou, quando chega no capítulo moral, eu só vou ter isso quando eu começo a moralizar esse sentimento que eu estou dizendo, quando eu começo a tentar moralizar o meu coração, fazendo as coisas corretas, né? E aí o espírita tem um chavão que é assim, né? Quando você for fazer alguma coisa, pergunte: se fosse Jesus, o que faria? Faria. O que Jesus Não é faria? verdade? Essa, Se Jesus faria essa é a chave isso, que salva muitas situações, né? A gente olha, muitas situações, o que muitas Jesus situações. faria? E outra coisa que eu brinco muito agora, Thales, com todos, é que eu falo assim, olha, a partir do momento que você se torna espírita, te prepara, porque agora não dá mais para você mentir. Exato. Não é verdade? Porque o mundo espiritual, ele é latente, ele é perceptível, e ele está conosco. Como diz Paulo, existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Então não tem mais como. É, Então eu acho maravilhoso ter essa exato. relação agora, essa consciência, né, se eu posso dizer, não adquirida, mas ainda na busca Exercitada. dela. Exercitada. Isso, Ainda exercitada. exercitada. Consciência exercitada. Exatamente, da questão de ter Jesus na doutrina espírita. É, Né? Então, é maravilhoso. e às vezes, quando eu estava pensando nesse tema, eu fiz um ensaio aqui nos meus pensamentos, de você olhar só para dessa questão para trás, né? Pegando o exemplo do Livro dos Espíritos, pegar dessa questão 625 para trás, antes de Jesus entrar mesmo como um alicerce moral, se a gente olhar, se a doutrina espírita parasse ali, né, nessa questão, parasse ali, porque até então explicou-se muita coisa do que acontece hoje na doutrina espírita. E você pegasse aqui numa situação, olhando lá, por exemplo, as cartas de Chico, onde as mães que perdiam seus filhos procuravam na relação ali em túmulo, na mensagem vindo através da psicografia, até então que a questão científica da doutrina espírita, Sim. ela poderia ali, na verdade, fortalecer alguns conceitos nas mães, ou em qualquer um que busca o contato ali em túmulo para compreender a sua dor. Mas não necessariamente consolaria a dor. Porque o que Sim, consola a dor é o Evangelho. Porque quando ela sim, vem junto, o exemplo de Jesus, né, o que Jesus venceu, o que ele ensinou, e como saber sofrer as dores necessárias no mundo, que a doutrina explica o porquê, ela vira o consolo. Então, quando Jesus sim. fala atrás, enviarei o consolador prometido, se não tivesse a figura dele como alicerce moral, ela não seria consoladora, né, na sua plenitude. Ela seria mais Exato. negativa, né, mas não tanto Sim, consoladora. E é essa parte que eu acho linda. E aí nas casas, nas reuniões, a importância que tem o Evangelho, né, do assistido, de todos nós, ou de qualquer pessoa que hoje sofre, que busca consolo em algo, de olhar para a figura de Jesus, a caminhada que ele fez, os exemplos que ele fez, de como ele se portou às situações do mundo para exaltar a situação do espírito, que é além mundo. Né? Então, ela sim. não seria a doutrina consoladora, não seria o consolador prometido sem essa Tem base. essa visão, essa base. E quando você fala assim, consolar a dor,
Porque, na verdade, quando a gente começa a ter esse contato mais direto assim com Jesus e acreditar nas promessas que ele foi feito, e se a gente lê as promessas com calma, ele está dizendo: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Não é aqui, tenha calma, né? Eu vou, é muito muito interessante porque ele não falou assim: quando você tiver dor, eu vou pegar ela e vou tirar de você. Não, ele falou isso. Eu vou te dar o Consolador, Exato. que é isso aqui. Ele vai te consolar, mas a dor você precisa no momento entender o que é. E passar a dor sabendo de Jesus é um peso bem mais leve, tá? Do que passar a dor achando que o mundo acaba amanhã, Exato. sem ter esperança nenhuma do futuro. Então, quando você vê isso e acha, e você tem certeza de que Jesus está e que há uma morada nossa lá, baseada nessa questão moral que ele sempre ensinou, conforta. Então a dor vai estar, mas você vai estar confortado, E né? esse consolo, ele, para mim, ele é completamente tratado naquela belíssima frase: venha a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos Que aliviarei. eu vos enviarei. Então, Eu é vos enviarei. essa Eu, mensagem de Jesus, outra frase que eu acho linda ele é é: o consolo. eu vos dou a minha paz. Eu vos Não dou. a paz que o mundo vos dá. Olha que interessante. Eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo vai dar. Agora a gente só precisa entender isso. Quando ele quer nos dar a paz, nós estamos preparados? Ou a gente vai optar pela paz do mundo, que ele acabou de falar, não a paz do mundo. Porque a paz do mundo ela foge, Thales. Quando a gente busca algo que é material e fixo na terra, ela foge da mão. Agora, a paz de Jesus, ela é infinita. Ela fecunda e não acaba nunca. Então, quando a gente começa a ver e estudar, que nem você falou muito bem, poxa, Jesus está dentro da doutrina, isso já existe há muito tempo, conforta a gente, é tão bom. E quando eu falei, eu me apaixonei por um homem chamado Jesus, é por tudo que ele fez. É por tudo que a questão moral, dos ensinamentos, sabe? As questão, a sua autoridade moral, nas passagens mesmo, por aqueles irmãozinhos que estavam obsidiados, sai dele. Ele só comentava. E a questão moral dele é tão profunda que isso me comove, isso me atrai cada vez mais a estudar a personalidade dele. É maravilhoso, cara. Essa frase da paz, ela retrata também, você vê, Jesus falou isso lá atrás, há 2000 anos atrás, né? E ela retrata muito bem um outro conceito espírita importante, né? Quando ele fala: a minha paz vos dou, não a paz do mundo, né? Porque tudo que é do mundo é transitório e tudo que é do espírito é eterno. É eterno. Então, a paz do Exatamente. mundo não é a paz, ela é transitória, né? Ela Olha, é ilusória e transitória. A paz porque de Cristo, ela é do Espírito, né? Ela sim é a é, paz que queremos é, carregar para a nossa existência futura. é. E assim, eu acho assim, é um exercício. Você concorda comigo que é um exercício? Sim, sim, Entender um diário. pouco diário? Porque quando você sai para o seu trabalho, para a sua atividade, quem nos está ouvindo hoje, quando você estiver lá, pense um pouco. O que me cabe fazer? Porque às vezes nós sofremos por coisas que não está no nosso meio de resolver. E isso nos torna ansiosos. Mas quando você pensa nessa paz, que essa paz pode ser eterna, não no sentido da paz sem trabalho, não há fé sem obra, mas que essa paz que o Cristo quer nos dar é a paz que é da consciência, de reconhecer o novo mundo que se abre, da consciência tranquila do seu dever a ser cumprido dentro de uma questão moral, de exemplificado como Jesus, tudo muda, tudo muda. A nossa ansiedade de conquistar as coisas já tomou outro peso, né? Eu vejo pessoas hoje, Thales, com uma dificuldade tão grande de caminhar, não no sentido físico, mas de levar a vida, porque estão tão preocupados em deter na terra aquilo que ainda é da terra, que o peso é outro. E às Exato. vezes eu tenho que falar para as pessoas assim: solta, confia um pouco mais, acredita, né? Porque essa é a nossa função agora, é acreditar. E eu lembro de uma coisa que na época foi muito chocante para mim. Depois que Jesus desencarnou, ele volta para os discípulos, né? Sim. E ele tem uma frase que ele fala para Tomé, que eu acho uma das mais lindas, porque para mim, naquela ocasião, me tocou e me fez mudar muitas coisas. Quando ele aparece de novo no processo, vamos dizer aí,
mediúnico, né? Se a gente pode dizer, falando da doutrina espírita, ele materializa para eles e fala para Tomé: você não queria me tocar? Toque, toque. Aí ele olha para Tomé com aquele amor incondicional e fala: feliz daquele que crê sem ver. Exato. Entende? Então é isso, é estudar, a gente começar a entender. E o negócio gostoso, Thales, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes o teu coração te disse eles existem? É Nossa, real. muito. Não é? E no É momento da maravilhoso. dor, no momento da dor é onde ele grita. Ele não diz, ele grita. Exato, exato, exato. Exato. E é tão bonito. Por que você falou um negócio interessante agora? É tão bonito isso, porque eu fico imaginando Pedro, quando ele negou Jesus pela terceira vez, e ele deve ter olhado para Jesus. E Jesus olhou para ele. E Pedro mergulhou naquele mundo de dor, de arrependimento. E Jesus, no olhar de Jesus, falou assim: tá tudo certo, meu querido. Você precisou chegar aí para você entender agora que eu ainda continuo te amando. Ele É é, uma cara. expressão mesmo. Entendi. É uma expressão. É Maravilha. isso, cara. É bom demais. Eu acho que é maravilhoso. E só entendendo a pergunta, que quem for ler, quando você fala de guia e modelo, nós precisamos disso na vida, né? Eu preciso de um guia. Se você precisa de um guia, por quê? Porque você não sabe onde ir. Não é verdade? E o modelo? Poxa, eu preciso de um modelo para me chegar naquilo. Então, se você sabe onde ir, você não precisa de guia. Concorda comigo? É. Então, nós Nós estamos de guia estamos, todos os dias. nós estamos na nossa floresta da evolução ainda. Isso, Usamos a nossa isso, bússola. E o Cristo é a nossa isso. grande bússola. Kardec fala sobre isso, né? Fala, Os fala. transpassar das florestas, que são difíceis, mas depois vai abrir um cerrado bonito, mas não nos desanime, porque você vai encontrar outra floresta lá na frente. Vai. É, Hernani, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que foi super agradável, foi super gostoso o bate-papo. E que a gente possa fazer mais no futuro aí. Eu conto com você. cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Só lembrando aí, deixando a todos, é muito bom falar de Jesus. Maravilha. Isso nos alivia, né? E como diz o Consolador Prometido, é um alimento da nossa alma. Eu agradeço a oportunidade, Thales. Estamos aqui para a gente conversar sempre que puder. Maravilha. A todos, não esqueçam de seguir o nosso canal, divulgar para os seus amigos, familiares, companheiros de luta. Nós nunca sabemos aonde tem um coração sofrido precisando ouvir algo bom. Então, façamos a nossa parte sempre, porque o Cristo conta com nós. Deus abençoe a todos. Na semana que vem tem um novo vídeo. Um abraço. Obrigado, Hernani. Tchau, tchau. Um abraço.